Existe um veneno que você ingere todos os dias. Ele não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Você não o encontra em nenhum frasco, em nenhuma prateleira de farmácia, em nenhum rótulo de advertência. E ainda assim, ele corrói silenciosamente tudo aquilo que você tenta construir. Seus sonhos, sua paz, sua força, sua capacidade de viver com propósito. Esse veneno são as palavras que saem da sua própria boca. Marco Aurélio, o imperador romano que governou um dos maiores impérios da história e que todas as noites sentava-se sozinho para escrever reflexões sobre a vida, registrou nas suas meditações uma verdade que atravessou quase 2000 anos e continua cortante como uma lâmina. A alma tinge-se da cor dos seus pensamentos. Releia isso. A sua alma assume a forma daquilo que você pensa. E aquilo que você pensa se manifesta, antes de qualquer coisa, nas palavras que você escolhe usar. Agora, imagine uma árvore antiga com raízes profundas, tronco grosso e galhos que se estendem em todas as direções. Essa árvore é a sua vida. As raízes são as suas crenças. O tronco é a sua identidade. E os frutos, os resultados que você colhe todos os dias, são consequência direta do que alimenta essas raízes. Se você rega essa árvore com palavras de carência, de medo e de limitação, os frutos que ela vai produzir serão amargos, secos, sem vida. Mas se você aprende a escolher com sabedoria aquilo que planta no solo da sua mente, essa mesma árvore pode se tornar a coisa mais poderosa do seu jardim. Neste vídeo, você vai descobrir 3 palavras, apenas 3, que a maioria das pessoas repete dezenas de vezes por dia, no piloto automático, sem ter a menor ideia do estrago que estão causando. São palavras tão comuns, tão banais, que parecem completamente inofensivas. Mas os estoicos já sabiam, há mais de 2 milênios, que o maior perigo nunca está naquilo que é óbvio. Está naquilo que se disfarça de normalidade. E eu vou além. Não vou apenas revelar essas 3 palavras. Vou desmontar cada uma delas, peça por peça, expor as armadilhas invisíveis que elas criam na sua mente e entregar a você, ponto por ponto, 10 princípios estoicos práticos para extirpar essas palavras da sua vida e substituí-las por algo infinitamente mais poderoso. Ao final deste vídeo, você terá em mãos as ferramentas para transformar a maneira como fala consigo mesmo e, consequentemente, transformar a realidade que experimenta. Antes de mergulharmos nesses princípios, eu preciso te pedir uma coisa. Se este canal já te ajudou de alguma forma, se algum vídeo nosso já mudou a sua perspectiva sobre a vida, clica no botão de curtir agora. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa comunidade e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está travada na vida. Talvez seja exatamente isso que ela precisa escutar hoje. Nos comentários, escreve a frase: "Eu escolho minhas palavras com sabedoria". Esse vai ser o nosso pacto para este vídeo. E assiste até o final. Porque o 10º princípio é, na minha opinião, o mais transformador de todos. E tudo que vier antes existe para preparar você para ele. Número 1. O poder invisível que mora na sua língua. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos pensadores mais influentes da história da humanidade, ensinou algo que deveria estar escrito nas paredes de todas as escolas do mundo. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Agora, preste atenção ao que está por trás dessa frase. Epicteto não está dizendo apenas que a nossa interpretação importa. Ele está dizendo que a nossa interpretação é tudo. E como é que nós interpretamos o mundo? Através das palavras. As palavras não são apenas sons,
não são apenas combinações de letras. As palavras são os tijolos com os quais a sua mente constrói a realidade que você habita. Cada frase que você pronuncia em voz alta ou no silêncio da sua cabeça é uma instrução direta para o seu cérebro. É como se você estivesse digitando um código no sistema operacional da sua mente. Se o código está corrompido, o programa falha. E a maioria das pessoas está rodando, sem saber, um programa cheio de erros. Pense na água de um rio. Quando ela corre limpa, tudo ao redor floresce. As margens ficam verdes, os animais se aproximam, a vida prospera. Mas quando a nascente é contaminada, não importa o quanto o rio seja extenso, a poluição se espalha por cada centímetro do percurso. As suas palavras são a nascente. Se você contamina a origem, tudo o que vem depois será afetado. A partir de agora, comece a prestar atenção no que você diz. Não apenas nas conversas com outras pessoas, mas principalmente no diálogo que acontece dentro de você. Aquele monólogo constante que ninguém mais escuta, mas que define inteiramente quem você é. Deixe nos comentários se esse primeiro princípio te impactou. Minhas palavras constroem minha realidade. Número 2. A palavra do desespero. Eu o espero. Sêneca, o grande filósofo, estadista e conselheiro de imperadores, escreveu algo nas suas cartas a Lucílio que parece ter sido pensado especificamente para o nosso tempo. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Isso é devastador quando você entende de verdade. Eu espero é a expressão favorita de quem entregou o controle da própria vida para o acaso. Observe, eu espero conseguir um emprego melhor. Eu espero que esse relacionamento dê certo. Eu espero ficar rico um dia. Eu espero que as coisas melhorem. Cada uma dessas frases carrega, escondida dentro de si, uma confissão. Eu não acredito de verdade que isso vai acontecer. Estou torcendo para que, por algum acidente do destino, a sorte bata na minha porta. Os estoicos jamais operavam dessa forma. Para eles, esperar passivamente era o mesmo que se declarar impotente diante da vida. Marco Aurélio não sentava no trono esperando que o império se governasse sozinho. Ele acordava antes do sol, enfrentava decisões impossíveis, lidava com pragas, guerras e traições. E fazia tudo isso com uma clareza de propósito que nasceu da certeza interior, não da esperança vazia. A esperança, quando é passiva, funciona como uma âncora amarrada ao casco de um navio. O vento sopra, as velas estão abertas, o oceano inteiro se estende diante de você, mas o navio não sai do lugar. Porque lá no fundo, invisível, aquela âncora segura tudo. Eu espero é essa âncora. A diferença entre alguém que transforma a própria vida e alguém que fica eternamente preso no mesmo lugar não está no talento, na inteligência ou na sorte. Está na linguagem interna. Quem muda de vida não diz eu espero. Quem muda de vida diz eu sei, eu confio, eu estou construindo. São palavras que carregam dentro de si uma energia completamente diferente, a energia de quem já decidiu. A partir de hoje, cada vez que você perceber a expressão eu espero se formando na sua mente ou na sua boca, interrompa-a imediatamente. Substitua por eu sei que estou no caminho certo ou eu confio no processo que estou vivendo. Sinta a diferença. A esperança passiva pede permissão ao universo. A certeza interior declara quem você é. Número 3. A palavra da carência. Eu preciso. Epicteto ensinou aos seus alunos algo que, séculos depois, continua sendo ignorado por quase todo mundo. A riqueza não consiste em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Leia isso de novo e deixe afundar. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso que me respeitem. Eu preciso de um relacionamento.
Eu preciso de reconhecimento. Toda vez que você pronuncia "eu preciso", está declarando ao mundo, e mais importante, a si mesmo, que você está em falta, que existe um buraco dentro de você que só pode ser preenchido por algo externo, que você, sozinho, não é suficiente. Isso vai contra tudo que os estoicos ensinaram. Para eles, o homem sábio é aquele que encontra completude dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca vivia entre os mais ricos de Roma, mas repetia constantemente que poderia perder tudo e continuar em paz. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, mas escrevia para si mesmo que nada daquilo era verdadeiramente dele, e que a sua paz não dependia de nenhuma dessas coisas. Pense em um poço de água no deserto. Quando o poço está cheio, as pessoas vêm naturalmente até ele. Ninguém precisa implorar para que se aproximem. A água atrai por si só. Mas quando o poço está seco, não importa o quanto você grite, ninguém virá. A sua vida funciona exatamente assim. Quando você vive a partir da abundância interior, as coisas fluem na sua direção. Quando você vive a partir da carência, você repele exatamente aquilo que deseja. A necessidade desesperada emite uma frequência que as pessoas ao seu redor captam instintivamente. Nos relacionamentos, nos negócios, nas amizades, quem demonstra desespero afasta. Quem demonstra plenitude atrai. Não é misticismo. É a natureza humana funcionando como sempre funcionou. Então, a partir de agora, troque "eu preciso" por "eu escolho", ou "eu já tenho o suficiente". Em vez de "eu preciso de mais dinheiro", diga "eu escolho criar mais prosperidade na minha vida". Em vez de "eu preciso que me amem", diga "eu já carrego amor dentro de mim e escolho compartilhá-lo". A mudança é sutil nas palavras, mas gigantesca na energia. Agora, faça uma pausa comigo. Se até aqui algo ressoou dentro de você, se você se reconheceu em alguma dessas expressões, escreve nos comentários: "Eu já sou suficiente". Essa frase, por menor que pareça, é um ato de coragem. É você declarando para si mesmo que não precisa mais viver na mendicância emocional. Escreve lá. Número 4. A palavra da derrota e a mais perigosa de todas: eu não consigo. Marco Aurélio escreveu algo que deveria ser lido todos os dias por qualquer pessoa que já se sentiu incapaz. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O imperador não disse que você tem poder sobre as circunstâncias. Ele disse que você tem poder sobre a sua mente. E "eu não consigo" é a renúncia completa desse poder. Eu não consigo mudar de vida. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo parar de procrastinar. Eu não consigo sair dessa situação. Cada vez que você diz isso, não está descrevendo a realidade, está criando uma. O seu cérebro ouve essa instrução e obedece. Ele fecha portas. Ele ignora oportunidades. Ele filtra a realidade para confirmar aquilo que você declarou. É como se você estivesse programando um GPS para o fracasso e depois reclamasse que chegou ao destino errado. Sêneca tinha uma frase devastadora sobre isso. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Releia. A dificuldade que você enxerga não é uma propriedade das coisas, é uma propriedade da sua relação com elas. E essa relação começa na linguagem. Pense numa semente enterrada no solo escuro. Ela está rodeada de terra por todos os lados. Não há luz, não há espaço, não há garantia nenhuma de que vai funcionar. Se essa semente pudesse pensar, teria todos os motivos do mundo para dizer "eu não consigo", mas ela não pensa, ela empurra, ela se move na direção da luz sem saber o que vai encontrar. E é justamente por isso que ela rompe a superfície e se torna algo muito maior do que era.
A história está repleta de pessoas que tinham todos os motivos para dizer "eu não consigo" e escolheram dizer "eu vou". Pessoas que enfrentaram pobreza, rejeição, perda e humilhação e que, em vez de se curvarem diante dessas circunstâncias, usaram-nas como combustível. Não porque fossem sobre-humanas, mas porque fizeram uma escolha diferente com as suas palavras internas. Substitua "eu não consigo" por "eu ainda não encontrei o caminho, mas vou continuar buscando". Ou simplesmente "eu posso e eu vou". Essa substituição não é pensamento positivo superficial, é uma decisão estoica. É a recusa consciente de entregar o seu poder a uma narrativa limitante. Comente se está pronto para eliminar essa expressão da sua vida. Eu posso e eu vou. Número 5. Por que você repete essas palavras sem perceber? A armadilha do piloto automático. Sêneca nos alertou com uma precisão quase cirúrgica. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui está o problema. A maioria das pessoas não escolhe conscientemente as palavras que usa. Elas herdam essas palavras. Absorvem dos pais, dos amigos, da cultura, das experiências de infância e passam a repeti-las como um disco arranhado, sem jamais questionar se aquelas palavras são realmente suas. Quando você era criança e ouvia alguém dizer "dinheiro não cresce em árvore", "a vida é difícil", "pessoas como nós não chegam lá", essas frases não entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Elas foram gravadas diretamente na sua mente profunda. E agora, décadas depois, elas continuam operando em segundo plano, como um programa invisível que roda sem a sua permissão. Epicteto sabia disso muito antes da psicologia moderna existir. Ele dizia: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que tem que fazer. Perceba a ordem. Primeiro as palavras, depois as ações. Porque Epicteto entendia que nenhuma ação sustentável nasce sem antes existir uma narrativa interna que a suporte. Imagine que a sua mente é como um jardim. Se você nunca examina o que está crescendo nele, as ervas daninhas tomam conta. Elas crescem rápido, ocupam espaço, sufocam as flores. As palavras "eu espero", "eu preciso" e "eu não consigo" são exatamente essas ervas daninhas. Elas se instalaram no seu jardim mental sem convite e estão consumindo toda a energia que deveria estar alimentando aquilo que você realmente deseja cultivar. O trabalho agora é de jardineiro. É examinar cada pensamento, cada frase interna, cada declaração automática e perguntar: isso é meu ou eu herdei de alguém? Essa palavra me fortalece ou me enfraquece? Eu estou plantando flores ou alimentando ervas daninhas? A ação prática aqui é simples, mas exige disciplina. Durante os próximos 7 dias, observe o seu diálogo interno como um espectador. Não julgue, apenas observe. Anote as frases que se repetem. Você ficará chocado com a quantidade de lixo linguístico que carrega sem saber. Se essa ideia do jardim mental fez sentido para você, escreve nos comentários: eu cuido do meu jardim interior. E aproveita para curtir o vídeo, porque cada curtida nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam despertar para isso. Número 6. A arte estoica da linguagem intencional. Como os antigos escolhiam cada palavra. Marco Aurélio deixou registrado nos seus diários uma prática que poucos conhecem. Ele escrevia para si mesmo não como imperador, mas como aluno, lembrando-se constantemente das lições que havia aprendido. Ele anotou: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora, perceba que ele não disse depende das suas circunstâncias ou depende da sua sorte. Ele disse depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos são feitos de quê? De palavras.
Os estoicos tratavam a linguagem como um guerreiro trata sua espada. Não era algo casual, não era algo descuidado. Cada palavra era escolhida com intenção, com peso, com consciência do impacto que ela teria na estrutura interna do indivíduo. Sêneca, por exemplo, dedicava parte do seu dia a um exercício que ele chamava de exame de consciência noturno. Antes de dormir, ele revisava tudo o que havia dito e feito durante o dia. Perguntava a si mesmo: que palavras saíram da minha boca hoje que não deveriam ter saído? Que pensamentos alimentei que me afastaram da minha melhor versão? Esse é um exercício que tem quase 2000 anos e é mais relevante hoje do que nunca. Pense numa fogueira. Se você alimenta o fogo com madeira seca e de qualidade, ele arde forte, ilumina tudo ao redor e aquece quem se aproxima. Mas se você joga lixo na fogueira, plástico, borracha, entulho, o fogo pode até continuar aceso, mas a fumaça será tóxica, o cheiro será insuportável e ninguém vai querer ficar perto. As suas palavras são o combustível da sua fogueira interior. Se você alimenta a sua mente com palavras de poder, clareza e verdade, a sua energia queima limpa e forte. Se alimenta com palavras de carência, medo e limitação, a fumaça contamina tudo. A prática aqui é adotar o ritual de Sêneca. Antes de dormir, passe 5 minutos revisando as palavras que usou durante o dia. Não para se punir, mas para se conhecer. Pergunte-se: as minhas palavras hoje me aproximaram ou me afastaram de quem eu quero ser? Número 7. Por que a repetição consciente transforma? O princípio estoico que reconstrói a mente. Epicteto não tinha acesso a ressonâncias magnéticas ou laboratórios modernos, mas o que ele ensinava há 2000 anos é confirmado com uma precisão impressionante pela observação prática da natureza humana. Ele dizia: o que está em nosso poder é a opinião que temos das coisas. E a experiência de milênios mostra exatamente por quê. Quando você repete uma palavra ou uma frase com frequência, a sua mente cria e fortalece padrões de pensamento específicos associados a ela. É como um caminho numa floresta. Quanto mais você caminha por ele, mais definido ele fica, mais fácil se torna percorrê-lo. Se você repete "eu não consigo" todos os dias, o caminho do "eu não consigo" se torna uma estrada pavimentada na sua mente. Você passa a acessar esse padrão automaticamente, sem esforço, sem questionamento. Mas, e aqui está a parte mais poderosa, o inverso também é verdade. Quando você conscientemente substitui uma expressão destrutiva por uma construtiva e repete isso com consistência, a mente começa a construir novos caminhos. O caminho antigo não desaparece imediatamente, mas ele começa a ficar coberto de mato, enfraquece, perde força. E o novo caminho, o caminho de "eu posso", "eu sei", "eu escolho", vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais automático. Os estoicos praticavam isso intuitivamente. Marco Aurélio escrevia as suas meditações como um exercício deliberado de reprogramação mental. Ele sabia que escrever uma verdade fortalecia a sua presença na mente. Sêneca copiava à mão citações de filósofos que admirava, não por vaidade intelectual, mas porque entendia que a repetição consciente de palavras sábias moldava o caráter. Pense no oceano. Na superfície, as ondas são caóticas, vão e vêm, mudam de direção, parecem imprevisíveis. Mas nas profundezas existe uma corrente constante que determina para onde toda aquela massa de água realmente se move. As suas palavras conscientes são como essa corrente profunda. As circunstâncias externas são as ondas da superfície. Quando você muda a corrente, as ondas eventualmente seguem. O exercício prático é este: escolha 3 frases de poder. Por exemplo, "eu sou capaz", "a minha vida está em construção" e "eu escolho a abundância".
e repita-as todas as manhãs durante 21 dias. Não como um mantra vazio, mas com presença, com intenção, sentindo o peso de cada palavra. Em 3 semanas, você começará a perceber mudanças no modo como reage às situações, nas decisões que toma e na energia que emite. Se você entendeu que a repetição consciente é uma ferramenta de transformação, escreve nos comentários: eu reprogramo a minha mente todos os dias. E se este vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like. Ele é gratuito e faz uma diferença enorme na distribuição desse conteúdo. Número 8. O perigo das palavras que você usa sobre o passado. Se ao menos e é injusto. Sêneca escreveu uma das frases mais libertadoras que a filosofia já produziu. O maior desperdício da vida é o adiamento. Ele nos rouba cada dia sucessivo e nos tira o presente enquanto promete o futuro. Mas existe um desperdício tão grande quanto o adiamento, e é a ruminação sobre o passado. Se ao menos eu tivesse estudado mais, se ao menos eu não tivesse confiado naquela pessoa, se ao menos eu tivesse nascido em outra família. É injusto o que aconteceu comigo. É injusto que outros tenham mais do que eu. Essas expressões são correntes invisíveis que prendem você a uma versão antiga de si mesmo. Uma versão que já não existe, que já ficou para trás, mas que continua ditando o seu presente porque você se recusa a soltá-la. Marco Aurélio enfrentou pragas que mataram milhões, guerras que pareciam intermináveis e traições de pessoas que ele considerava aliadas. Ele tinha todos os motivos do mundo para se sentar no trono e dizer: é injusto, mas ele escolheu escrever. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ele recusou-se a transformar o passado numa prisão. Usou-o como escola. Imagine um motorista que dirige olhando apenas pelo retrovisor. Ele consegue ver com perfeita clareza tudo o que ficou para trás. A estrada que já percorreu, as curvas que já fez, os buracos nos quais caiu. Mas ele não consegue ver o que está à frente. E enquanto olha para trás, a chance de colidir com algo no presente cresce a cada segundo. Se ao menos, e é injusto, são o retrovisor da sua mente. Eles te mostram o passado com nitidez, mas te cegam para o presente e para o futuro. A substituição estoica é clara. Em vez de "se ao menos", diga "o que aprendi com isso foi". Em vez de "é injusto", diga "isso aconteceu. E agora, o que eu faço com isso?". Essa mudança não é negação da dor. Os estoicos nunca negaram a dor. Eles apenas se recusaram a dar à dor o poder de definir o futuro. O exercício é direto. Pense em algo do passado que você ainda carrega com ressentimento. Escreva num papel a frase "se ao menos", que está associada a isso. Depois, risque-a e escreva ao lado: "O que isso me ensinou foi..." Complete a frase. Repita esse exercício com quantas memórias forem necessárias. Isso não é apenas reflexão. É libertação estoica. Número 9. As palavras que você usa sobre o futuro. E se? E eu vou começar amanhã. Sêneca, com aquela precisão que só ele tinha, escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. 8 palavras que contêm dentro de si toda a urgência da existência humana. E se der errado? E se rirem de mim? E se eu fracassar? E se eu não for bom o suficiente? Essas perguntas não são inofensivas, elas são armadilhas disfarçadas de prudência. Você se convence de que está sendo cauteloso, de que está analisando os riscos, de que está sendo inteligente. Mas a verdade é que esse é, na maioria das vezes, apenas medo vestido de racionalidade. E junto com esse vem a sua parceira inseparável. Eu vou começar amanhã. Amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu começo a poupar dinheiro. Amanhã eu começo a estudar. Amanhã eu mudo de vida. O problema é que esse amanhã nunca chega. Ele é uma miragem no deserto. Parece real, parece perto, mas quanto mais você caminha na direção dele, mais ele se afasta.
Epicteto tinha uma clareza brutal sobre isso. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa por ser senhor das suas palavras e do seu tempo. Se você permite que e se governe as suas decisões e que amanhã governe as suas ações, você não é senhor de coisa nenhuma. Você é escravo das suas próprias desculpas. Pense numa vela. Uma vela acesa ilumina o ambiente ao seu redor, mas ela não ilumina porque decidiu que iria brilhar amanhã. Ela ilumina porque está queimando agora, neste exato momento. A chama existe no presente ou não existe. Não existe chama futura. Não existe luz adiada. Ou você queima agora ou permanece na escuridão. A substituição é poderosa. Em vez de "e se der errado", pergunte-se "e se der certo?". Em vez de "eu vou começar amanhã", diga "eu começo agora, com o que eu tenho, de onde eu estou". Essa única mudança elimina semanas, meses, às vezes anos de procrastinação. Os estoicos acreditavam profundamente que o único momento real é o presente. Ontem já foi. Amanhã é uma abstração. Tudo o que existe é agora, e agora é onde as suas palavras têm poder. Agora pare e reflita. Quantas vezes na última semana você disse amanhã para algo que poderia ter feito hoje? Se a resposta te incomoda, ótimo. O desconforto é o primeiro sinal de que você está acordando. Escreve nos comentários: "Eu ajo agora". E se inscreve no canal para continuar nessa jornada de transformação estoica com a gente. Número 10. O princípio supremo. Você é aquilo que repete. E chegamos ao ponto mais importante de todos. Tudo o que veio antes foi preparação para este momento. Marco Aurélio, no livro 5º das suas Meditações, escreveu: "A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Não é o que a economia faz dela, não é o que o governo faz dela, não é o que os outros fazem dela, é o que os seus pensamentos e as palavras que dão forma a esses pensamentos fazem dela". Existe um princípio que atravessa toda a filosofia estoica, da primeira à última página. Você se torna aquilo que pratica. Se você pratica a queixa, se torna um reclamador. Se pratica o medo, se torna um medroso. Se pratica a carência, se torna carente. Mas, e aqui está a revolução silenciosa, se você pratica a coragem nas suas palavras, se torna corajoso. Se pratica a abundância no seu diálogo interno, se torna abundante. Se pratica a certeza, se torna inabalável. Não é magia, não é misticismo. É o resultado inevitável da repetição consciente. É a lei fundamental da mente humana. Aquilo que você repete, você reforça. Aquilo que você reforça, você se torna. Aquilo que você se torna, você manifesta no mundo. Sêneca resumiu isso com uma elegância que só ele possuía. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E a forma mais trágica de desperdiçar tempo é gastá-lo repetindo palavras que constroem uma realidade que você não quer viver. Pense em um escultor diante de um bloco de mármore. Cada golpe do cinzel remove um pedaço da pedra e revela a forma que está escondida dentro dela. As suas palavras são o cinzel. A sua vida é o mármore. Cada "eu posso", cada "eu escolho", cada "eu sei" remove um pedaço do excesso e revela a obra-prima que sempre esteve ali, esperando apenas que você tivesse a coragem de esculpi-la. Os estoicos não acreditavam em destino cego. Eles acreditavam em destino construído. Eles acreditavam que cada homem e cada mulher carrega dentro de si o potencial para uma vida extraordinária, mas que esse potencial só se manifesta quando a pessoa assume responsabilidade total por aquilo que pensa, diz e faz. E tudo começa pelas palavras. A partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Não um compromisso grandioso, não uma promessa épica que você vai esquecer na semana que vem. Faça um compromisso simples e inabalável. Observe as suas palavras, todas elas.
as que você diz em voz alta e as que sussurra no silêncio da sua mente. Quando perceber "eu espero" surgindo, substitua por "eu sei". Quando perceber "eu preciso" aparecendo, substitua por "eu escolho". Quando perceber "eu não consigo" se formando, substitua por "eu posso" e "eu vou". Quando o passado vier te puxar com "se ao menos", responda com "o que aprendi foi". Quando o medo do futuro sussurrar "e se", responda com "e por que não?". Quando a procrastinação murmurar "amanhã", responda com "agora". Faça isso por 30 dias, apenas 30 dias, e observe o que acontece. Observe como as pessoas ao seu redor reagem de forma diferente. Observe como novas oportunidades começam a aparecer. Observe como a sua energia muda, como o seu corpo responde, como a sua confiança se transforma. Não porque alguma força mística decidiu te abençoar, mas porque você finalmente parou de se sabotar. Vamos recapitular a jornada que fizemos juntos. Começamos entendendo que as palavras são os tijolos da sua realidade e que a maioria das pessoas constrói a vida com material defeituoso sem saber. Mergulhamos nas 3 expressões mais destrutivas do vocabulário humano. Eu espero. A palavra do desespero que substitui a certeza pela súplica. Eu preciso. A palavra da carência que declara ao universo que você está em falta. E eu não consigo. A palavra da derrota que tranca as portas que deveriam estar abertas. Descobrimos que essas palavras não são escolhas conscientes, mas heranças do piloto automático. Programas antigos rodando sem a sua permissão. Aprendemos com os estoicos que a linguagem intencional é uma arma de transformação, que a repetição consciente reconstrói a mente e que aquilo que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinaram há milênios continua sendo a sabedoria mais prática disponível. Desmontamos as armadilhas do passado, "se ao menos" e "é injusto", e as armadilhas do futuro, "e se" e "amanhã". E chegamos ao princípio supremo. Você é aquilo que repete. As suas palavras são o cinzel. A sua vida é o mármore. E a obra-prima está esperando. Agora eu te pergunto, e quero que responda com sinceridade, no silêncio do seu próprio coração. Que palavras você vai escolher a partir de agora? Quem você vai ser quando sair deste vídeo? Porque o estoicismo não é uma filosofia para ser admirada, é uma filosofia para ser vivida. E viver começa na próxima palavra que sair da sua boca. Se este vídeo tocou você de alguma forma, aperta o botão de curtir agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja a mensagem que vai mudar a direção da vida dessa pessoa. Inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E nos comentários, deixa a sua declaração final. Eu sou o Senhor das minhas palavras. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente. Ela é tudo o que você realmente possui.